os negócios, que análise fica para você, que é um operador também no mercado de seguros, faz boas análises, né? Sempre participa também dos eventos que o CVG mensalmente promove para o mercado segurador. Qual a sua análise diante de toda essa situação? Então, a análise é assim, né, o William, acho que tem muita coisa, muito aprendizado novo aí pra gente, né? Primeiro que, assim, eu sou presidente do Clube Vida em Grupo, mas também sou vice-presidente e sócio da Samplemed, né, que é uma empresa que presta serviços para as seguradoras. Então, estou acompanhando bem de perto também todo o movimento desse processo das seguradoras, dos corretores, né? Então, eu acho que tem uma série de aprendizados. Um deles é que muitas vezes a gente demora um pouco para tomar determinadas decisões. Eu posso dar o exemplo do home office, que é uma situação em que muita empresa até já pensou em fazer e de repente não teve oportunidade. Num momento de crise, né? As coisas tiveram que ser feitas às pressas e a gente está percebendo que está tudo mais ou menos, pelo menos no nosso mercado de serviço, está funcionando. Horas tem alguns probleminhas aqui, outros ali, mas de uma forma geral, eu acho que o mercado de seguros em si conseguiu dar uma resposta rápida, pelo menos do ponto de vista de atendimento ao cliente, de operação, né? Eu não vi nenhum relato e nenhuma situação em que a gente perceba que o cliente não está sendo atendido, seja para fazer um novo produto, ou seja para ser indenizado, né? Eu acho que tudo tá caminhando muito bem, né? Que legal, né? E eu vejo até pelos depoimentos aqui ao longo da semana no Foco Total em Você, que os corretores de seguros falaram que a produtividade até aumentou com o modelo home office. Você também percebe isso na Samplemed? Eu percebo, acho que a gente aumentou bastante. Vou te falar que eu tenho conversado até bastante com os funcionários, né? Tendo uma impressão, nós temos lá quase 80 funcionários, e eu tenho uma parte do meu tempo no dia ligando para as pessoas, entender como que está a situação. E eu percebo de fato, a gente percebe nos indicadores que a produtividade tem sido bem elevada, assim, né? Acho que tem alguns aspectos também, né? Como a gente também fala muito com o cliente, os clientes também estão em casa, então isso ajuda, né? Uma coisa é você estar fora, estar em escritório, estar em reunião, e a gente percebe que as pessoas estão um pouco mais disponíveis para falar. Pode não falar na hora, mas você consegue adequar o seu espaço. Eu acho que a produtividade aumenta também por conta de deslocamento, né? A gente que vive nessa cidade de São Paulo, né, que é essa metrópole, o trânsito. Então, assim, qualquer deslocamento, de fato, a gente perde muito tempo no deslocamento. E com as coisas online, eu acho que a nossa produtividade está bem melhor mesmo, entendeu? Acho até que nós estamos trabalhando mais, né? Você deve estar ouvindo bastante isso, porque eu, particularmente, acordo cedo, já me conecto, então a gente acaba levando uma vida um pouco mais, uma produção até um pouco maior do que normalmente você faz, né? É E não está verdade, dando né? muito tempo para pensar também, né? Assim, para parar, como você faz nos deslocamentos, geralmente você pensava um pouco, dava aquela respirada e tal. Agora não, agora meio que a gente está meio que direto, assim, né? E eu Indireto, acho que né? isso, Para e todo eu mundo. acho que eu acho que esse é um aprendizado, né? De que assim, de que as coisas podem funcionar remotamente. Até um tempo atrás a gente discutia, nos próprios eventos do CVG, a gente discute bastante essa questão da era digital, como seria, o que mais a gente tem que botar de serviço para o cliente. E nós estamos percebendo nesse momento que tudo é possível, entendeu? Tem a questão do distanciamento pessoal, mas eu acho que nós estamos ganhando do ponto de vista de adaptar nossos serviços de fato ao meio digital, né? E o CVG, né, como aborda bastante o ramo de vida, o seguro de pessoas, que importância fica desse ramo diante dessa situação como o coronavírus? Então, William, eu acho que tem algumas questões, né? A primeira, assim, é, você vê as seguradoras todas de um modo geral se posicionando, né, para fazer as indenizações de morte, né, em caso do Covid-19, né? Então, assim, o que na verdade na maioria dos contratos estava excluído e que as companhias estão aplicando aí uma liberação, né? Até acho que é um ato bem do ponto de vista de auxílio às pessoas e tal. Acho que
tá bem evidente que as seguradoras estão preocupadas de fato, com as pessoas, né? Com garantir uma indenização às pessoas, principalmente aquelas que ficam, né? A gente tem visto relatos a todo momento, né? Quando você liga a TV ou nos jornais, né? A começar a postar a biografia das pessoas, né? Que têm falecido, e a gente percebe de fato que fica uma família, né? E, então já tem um momento estrutural psicológico muito difícil, porque assim, né? Uma pessoa nesse tempo falece, a família não consegue nem fazer um velório direito, tem pessoas que não conseguem nem se despedir, né, do seu ente querido. Então, assim, já tem uma questão psicológica muito forte que é causada pela morte. E a outra questão eu acho que as companhias se posicionaram bem em fazer a cobertura dessa pandemia. Veja, isso do ponto de vista social. Agora, falando do ponto de vista técnico, a gente não sabe ainda qual é o impacto de fato que isso vai dar, porque assim, de fato as seguradoras, falando tecnicamente, né, as seguradoras que não davam essa cobertura para a pandemia, porque de fato não está precificado isso, entendeu? Então acho que a grande discussão que nós vamos ter depois é qual de fato, que coisa que é difícil prever agora, eu acho que o pós toda essa pandemia passar, qual de fato foi o impacto desse posicionamento de se liberar as indenizações, entendeu? Coisa que do ponto de vista social é muito legal, mas do ponto de vista técnico acho que nós vamos ter bastante discussão depois e aprendizado, de novo, né? Acho que a gente pode aprender com o processo e, de fato, quem sabe no futuro até ter produtos ligados a pandemias, ligados a outras questões que hoje a gente não estava tão antenado, né? Ou pelo menos o nosso mercado, né? E até mandando uma mensagem para os corretores, que são o principal elo das seguradoras com os clientes, né? Como o corretor deve estar atento, você que tem uma trajetória já de 3 décadas, se eu estou enganado, né? Uhum. São três Sim, décadas no sim. mercado. Então, toda essa Isso. experiência em seguradoras, você que já conhece um pouquinho, que dicas fica para o corretor de seguros que precisa ter uma visão até de longo prazo, né? Será que a seguradora vai ter liquidez de sustentar mais negócios? Será que ela é vantajosa para o cliente? O que, que o corretor de seguros deve levar em consideração nesse momento? Eu acho que assim, os corretores primeiro tem uma questão de oportunidades, né? Porque assim, né? A gente tem visto algumas pesquisas aí, as pessoas estão se preocupando um pouco mais com o seguro de vida, seguro de pessoas em geral, né? O seguro saúde acho que já é uma realidade muito mais forte no Brasil, porque a gente já passou por outras crises de saúde, então acho que as pessoas e o mercado se adaptou, né? Então tem uma série de produtos e possibilidades para que as pessoas tivessem acesso ao seguro-saúde, e hoje a gente está vendo a utilização disso. E na parte de seguro de pessoas, eu acho que fica aí, né, principalmente no Vida, uma mensagem de oportunidades. Né? As pessoas estão, de fato, percebendo e convivendo com a falta de pessoas queridas nesse momento. Então, acho que tem uma questão de oportunidade. E eu tenho visto muitos corretores até fazendo campanhas assim de vendas e de conscientização desses produtos. Eu acho que utilizar os meios digitais para isso é bárbaro nesse momento, entendeu? E outra coisa, assim, de fato, essa questão das indenizações, né? Então, até o fato dessas seguradoras terem se posicionado, e eu acho que é difícil também ter um impacto muito grande, assim, que você não tenha liquidez. Acho que as companhias vão passar por essa fase tranquilamente aí, acho que vão passar, mas acho que fica a mensagem de que seguro de pessoas de fato tem que estar próximo, até na hora da contratação, mas também na hora da indenização, né? Então acho que vale muito a pena o nosso mercado e aí através dos corretores demonstrarem, né, o quanto que as seguradoras estão devolvendo também para a sociedade através do seguro de pessoas, né? Seja num seguro de vida, seja num seguro saúde. Eu acho que nesse momento a gente tem de fato aí oportunidades de transmitir a mensagem de uma forma até mais assertiva, porque as pessoas estão sensibilizadas a receber essas mensagens, entendeu? Então tem oportunidades para conscientização, mas tem também o lado de fato social de devolver para a sociedade, né, essas indenizações que vão fazer muita diferença para muita gente aí, pelo menos do ponto de vista econômico, que sempre foi o grande fundamento aí do seguro de vida, né? Você não repõe a perda da pessoa, mas você pode repor
economicamente ou dar uma sustentação por um determinado período para a família que fica, né? E o que você tem acompanhado, né? Sempre temos as discussões de mercado aí sobre o que vai acontecer, futuro. Nós estamos diante de momentos incertos. Mas qual a sua expectativa, Silas? Você acredita que essa situação vai se prolongar mesmo até o segundo semestre, de repente, ou não? Antes nós nos recuperamos, voltamos à normalidade? Se é que nós podemos dizer que vamos voltar à normalidade, né? Qual que é a sua previsão, até como estatísticos, né? Porque o pessoal do mercado de seguros sempre acaba tendo de fazer previsões, né? Então, William, assim, me parece, né? Eu não estou bem a fundo aí do ponto de vista médico e de saúde. O que eu tenho acompanhado é o que tem saído na imprensa, eu tenho lido muita coisa, tenho visto algumas expectativas até de consultorias, né? Mas, assim, eu vou falar muito pessoalmente, sem muita técnica, sem muito estudo efetivo, né? Me parece de fato que eu acho que até junho a gente vai ter um cenário bastante difícil ainda, né? Pelo menos ainda do ponto de vista de infecção, pelo menos é o que eu tenho acompanhado. Pode ser que a partir de julho a gente comece uma retomada, é, principalmente da parte do varejo, que é uma coisa que a gente está acompanhando aí, que estão passando por muitas dificuldades. Agora, do ponto de vista de seguros, do nosso mercado securitário, eu acho que o impacto que me parece que vai ser grande é principalmente, de fato, as pessoas conseguirem pagar as contas, né? As empresas pagarem as contas. Eu sou empresário hoje, eu tenho visto, né? A dificuldade é que, de fato, isso vai gerar, né? Seja nos nossos fornecedores, seja nos nossos credores, o que de fato deve acontecer com a queda da economia é que algum impacto vai gerar no nosso mercado de seguros. É difícil prever exatamente o que vai acontecer, mas que vai ter um impacto, vai. No mínimo, postergar um pouco o fluxo financeiro, esse acho que é o no mínimo, né? Até, de fato, a perda de clientes por falta de pagamento, entendeu? Então, eu acho que é difícil a gente prever exatamente, mas algum impacto vai ter. Agora, esse é o lado, vamos dizer assim, é o lado mais econômico. Agora, do ponto de vista de mudanças de comportamento, eu acho que vai ter muita coisa diferente, né? Nós mesmos, no nosso dia a dia, eu acho que a gente vai ter que aprender aprender, não, acho que a gente vai ter que ter uma mudança de posicionamento, até com relação, de fato, aos modelos de trabalho, aos modelos dos próprios cuidados com a saúde que cada um vai ter que ter. E eu acho que isso pode impactar lá na frente, né? Seja nos seguros de saúde, nos seguros de vida. Pode ser que a gente tenha bons aprendizados, William. Eu estou bastante otimista do ponto de vista de aparecer novos produtos, por exemplo, entendeu? Pô, a gente está ouvindo falar tanto, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está quase que craque de saber, assim, os cuidados, eu não sei qual a visão que todo mundo está tendo, mas, assim, ultimamente eu consegui identificar um monte de gente diabética, por exemplo. Eu já sabia que os números de diabéticos no Brasil eram grandes, mas aí você começa a conversar com as pessoas, você vê o quanto de fato está próximo, né? Pessoas que têm algum problema cardíaco, porque é a nossa preocupação, então você fica atento a essas coisas, né? Putz, Até quem é, porque é uma né? cobertura específica que precisa nesses casos, né? Exato, então assim, a gente está vendo que de fato assim, o número é grande, tem oportunidades, a gente começou a aprender um pouco mais de comportamento desse tipo de pessoa, né? Quando a gente olha a estatística, a gente vê, putz, você fala assim, tem não sei quantos milhões de deficientes no Brasil, tem não sei quantos milhões de diabéticos, tem, né? Você vê isso muito macro, mas nesse momento aqui, eu acho que fica aí principalmente para os corretores, de fato, é que a cada dia mais nós vamos ter que fazer uma subscrição ou um aceite de segurados, cada dia mais a gente vai ter que chegar mais no nível individual, sabe? Eu vou dar um exemplo, né? Nós trabalhamos bastante com subscrição de risco na Samplemed, né? E a subscrição de risco, ela é muito importante para as seguradoras. Agora, a gente vai ter que aprender a fazer uma subscrição mais individualizada.
Porque hoje o que a gente faz é uma subscrição muito macro, né? Você pega médias, você vai muito pela média de várias situações, de várias patologias. E eu acho que o aprendizado que fica, de fato, assim, cada pessoa tem uma característica, pode ter um problema de saúde, mas pode ter um estilo de vida que de fato pode ajudar numa subscrição, entendeu? Então eu estou otimista, assim, com as discussões que nós vamos ter daqui uns 6, 7, 8 meses, entendeu? Eu estava discutindo isso até com os diretores do CVG, assim, o quanto de aprendizado nós vamos ter, o quanto de estatística dessa pandemia nós vamos ter. Então, acho que vão vir estudos de fato bem aprofundados para surgirem novos produtos e novos tipos de risco de aceitação, entendeu? E deixa eu até te questionar sobre a questão de tecnologia. Como você acha que a tecnologia foi fundamental nesse momento, né? Ela realmente possibilita outras inovações? O que pode vir a partir da tecnologia? Então, ele acho que essa questão da tecnologia tá muito evidente também, né? Isso eu acho que não é novidade, a gente já tem falado sobre isso, né? Mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, de todos aí com esse distanciamento social, ficou evidente de que o Brasil tem uma certa infraestrutura que suporta, de fato, a tecnologia. Esse acho que era um dos grandes medos, né? Como é que o Brasil tem, de fato, infraestrutura, né? Eu me lembro que no início, logo no início, nós entramos em home office no dia 16, né, lá na empresa. E eu me lembro que nos primeiros dias aqui na minha casa, a internet de fato ficou bem lenta, ficou bem ruim. Mas aí passou, acho que 1 ou 2 dias, daqui a pouco as coisas foram se ajeitando, entendeu? Então, acho que as empresas dessa parte estrutural, eu acho que a gente tá um pouco mais estruturado, o Brasil. E acho que talvez essa seja uma das lições que a gente tira, estou falando do modo muito macro, né, brasileiro. Agora, trazendo para o nosso mercado, assim, ferramentas como atendimento virtual, inteligência artificial, né, machine learning, essas coisas que a gente já há algum tempo vem falando, acho que ficou mais evidente que nós poderíamos ter isso muito mais utilizável no nosso dia a dia, né? Eu tenho tido alguns problemas aí até com outras empresas de outros segmentos, né? Empresa de turismo. Eu estava com uma viagem, amanhã é feriado, eu estava com uma viagem para hoje à noite. Então, estou com uma série de problemas para conseguir até entender o que aconteceu com a minha viagem, porque, sinceramente, até agora eu não sei, porque eu não sei se cancelaram, eu não consigo fazer nada pelo site, eu não consigo fazer nada pelo atendimento telefônico, e eu não sei o que vai acontecer. É, Olha, eu acho e que no todo mundo mercado, teve um tipo de problema assim nesses dias, né, né? Silas? Eu não conheço Exato. E no ninguém que não mercado, falou, eu precisei ligar para algum lugar, deu certo. Enfim, teve. então, e no mercado de seguros, de um modo geral, se você ligar nas companhias, então as companhias estão atendendo, entendeu? Estão dando retorno sobre as seguradoras, né? Eu digo, né? Os corretores de seguros, principalmente, né? Ontem eu vi a entrevista aí do meu amigo eu, Josafá, dizendo que recebe mais de 1.000 mensagens por dia e tal, e nesse momento é importante retornar. Então, assim, eu acho que o nosso mercado tem mostrado uma maturidade para lidar com a tecnologia e dar retorno para o cliente. Porque no final, tudo é foco no cliente, né? Acho que a gente nunca pode esquecer disso. O foco, de fato, é no cliente. E eu acho que a tecnologia tá muito evidente que utilizar ferramentas aí com inteligência artificial pode ajudar bastante nesse momento, porque, de fato, fica muito difícil ter o atendimento humano para todo mundo, mas se você tiver metodologias e tecnologia para poder atender rápido, dar solução para o cliente, né? Num simples atendimento em que o cliente quer uma informação, ou que ele quer saber de uma parcela, ou ele quer saber de uma indenização. Se você dá ferramentas que atendem automaticamente, né, utilizando inteligência artificial e principalmente machine learning, que eu acho que é um negócio que a gente ainda entende pouco disso, né? Estou falando do nosso mercado, acho que a gente vai evoluir bastante nisso. É, assim, pelo menos para mim, assim, a visão de futuro em torno da tecnologia, eu sou muito otimista, né? A gente tem investido bastante na empresa, no próprio CVG, a gente tem investido bastante em tecnologia para que, de fato, você consiga dar um atendimento ao cliente muito satisfatório, né?
Se- E tem um negócio também que eu acho, William, me desculpa alongar até essa resposta, Não, mas pode assim, seguir, tá muito bom. Tá sendo uma verdadeira aula aqui sobre seguros, é sempre bom ouvi-lo, viu? então, e aí, assim, uma coisa que me remete, assim, né? Até um tempo atrás também a gente. Eu tô falando um tempo atrás porque acho que nós vamos. Com certeza nós vamos ter um antes pandemia e pós-pandemia. Vai ser isso aqui já é um marco, né? Assim, inigualável, acho. Pelo menos do tempo mais moderno, a gente nunca viu nada igual, né? A gente não passou pelas guerras, alguns dos nossos parentes passaram aí pelo período de guerra, mas eu acho que esse vírus está conseguindo parar quase que o mundo inteiro, né? Quando você olha para uma China, uma Índia, que são países super populosos, é, eu acho que nós vamos ter um marco. E o marco depois é assim, que a outra questão a gente falava tanto de gerações, né, antes de começar toda essa pandemia, né? Ah, porque a gente tem que saber a comunicação certa para cada tipo de geração, para cada tipo de cliente e tal. E o que nós estamos vendo agora é que, de fato, todo mundo teve que entrar, independente da geração. Todo mundo está antenado em todos os canais de comunicação, né? Eu acho que é uma grande oportunidade depois para a gente melhorar isso, sabe? Como que, de fato, a gente vai melhorar a comunicação e a acessibilidade para aqueles clientes, independente da sua geração. Porque a gente sempre falava, o mundo digital é feito para os mais jovens. Meu, tá explícito agora. Eu tô tendo que lidar com ferramentas, né? Tô tendo que resolver problemas aqui em casa de tecnologia que eu não sabia, entendeu? Mas tô tendo que aprender. Tô indo, busco o manual, leio e tal. Por quê? Porque eu tô sem apoio nenhum aqui, né? A gente está remoto, né? Então você acaba tendo, de fato, aprendizados. Eu acho que isso todo mundo está buscando, né? Eu tenho aqui parentes que têm uma idade um pouco mais avançada, que não sabiam nem mexer no celular, não sabiam no WhatsApp, e agora estão mais craque, porque está todo mundo em casa, os mais jovens estão ajudando. Então, acho que tem, de fato, assim, do ponto de vista de comportamento, acho que nós vamos ver muita mudança, né, para o futuro. E você acha que colocar o cliente no centro dos negócios é fundamental, até mesmo para momentos como esse de dificuldade, né? Porque com certeza as pessoas vão repensar suas operações, ter o apoio de um corretor de seguros, com certeza vai ser um diferencial agora. Não, é certeza, né, William? Assim, de fato, assim, o cliente sempre foi o foco das atenções. Eu acho que os corretores, de um modo geral, conhecem muito bem isso, porque conhece a vida dos clientes, acompanha a vida dos clientes, faz esse acompanhamento, né? É, e eu acho que, como eu comentei, nós vamos ter muito aprendizado pós-pandemia, e eu acho que os corretores vão poder sustentar muito as seguradoras de informação, porque o corretor é que de fato está ali próximo do cliente, está próximo das famílias e está vendo o que está acontecendo, né? E eu acho que ele sempre teve um papel muito importante de trazer para as seguradoras, né? Eu trabalhei muitos anos em seguradoras, sempre foi muito valiosa a percepção da ponta, né, dos corretores em trazer para as seguradoras as melhorias, o que poderiam ser de ter de novidade, e eu acho que agora vai ficar mais nítido ainda. Eu acho que os corretores vão trazer muito mais percepção e isso vai gerar oportunidade de fato da gente inovar no nosso mercado, né? Nosso mercado já é um mercado, diria que de certa forma tem buscado bastante inovação e eu acho que vai ficar mais evidente o pós-pandemia. Agora, nesse momento, já está aparecendo um monte de inovação por causa da crise. Eu acho que depois nós vamos ter muito um cenário bem otimista, assim, do ponto de vista de inovação. Com alguns problemas econômicos, financeiros, eu acho que sim, mas eu acho também que vai gerar outras oportunidades para a gente se reerguer lá na frente. Com certeza, né? Silas Casarraia, né, presidente do CVG de São Paulo, também atua na Samplemed, né, um dos executivos da Samplemed. Obrigado por atender nosso convite. Que mensagem fica? Vamos aproveitar o espaço aqui, mandar um recado para os corretores, operadores do mercado em geral e também os consumidores que estão acompanhando esse conteúdo. O meu recado, William, é de otimismo, assim, né? Dentro do possível, a gente espera de fato que a gente passe todos bem dessa pandemia, que a gente de fato tenha cuidados. Eu acho que é outra coisa que vai ficar muito marcado, né? Assim, os cuidados com a saúde que nós temos que ter, né? Desde atos simples, né? De tirar um sapato antes de entrar em casa,
lavar as mãos a todo momento, até coisas mais relevantes mesmo, que é de fato, bom, nós precisamos ter cuidado com a saúde, né? A saúde é o que de fato nos move. Se você tiver saúde, acho que tudo anda, né? Tudo caminha. Então eu sempre gosto de eu sempre gosto de ter uma visão mais otimista das coisas. E assim, que de fato nós vamos passar por essa pandemia, o mercado vai se reinventar, o nosso mercado vai se reinventar e acompanhem os clientes. Acho que o que a gente pode fazer nesse momento é acompanhar como estão os clientes, ajudar da maneira que a gente pode, né? Nós, como empresários, temos aí sim uma questão social, estamos fazendo de tudo para manter os empregos, né? Mas eu acho que é de fato a gente ter uma cumplicidade em tentar manter o sistema nesse momento, entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que tentar fazer e que depois, de fato, nós vamos ter muita inovação e perspectiva para reerguer o país. Nós vamos ter que reerguer o país, né? Ninguém vai fazer isso pela gente. Nós vamos ter que arregaçar as mangas, isso está nítido, né? Seja as seguradoras, seja os corretores, os operadores, todos, né, os prestadores de serviços, as empresas de assistência. Nesse mercado, de fato, nós vamos ter que ajudar a reerguer. E o mercado de seguros tem se mostrado, né? Se a gente olhar nos últimos anos, a gente estava crescendo acima da casa de 2 dígitos, meio que frequentemente, ano após ano. Então, acho que o mercado de seguros pode contribuir muito com a retomada da economia pós-pandemia, né? Eu tenho expectativa é que de fato isso aconteça. Com certeza. Silas, obrigado por atender nosso chamado, viu? O espaço